Bom dia! 19 de janeiro de 2026, o tema de hoje é Mulheres que muito amam. Lucas capítulo 7, versículo 47. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Graça é um favor imerecido. É como alguém que tem todas as dívidas instantaneamente perdoadas, como um criminoso que tem sua culpa absolvida. É como ser ajudado mesmo quando continuamos a nos envolver em confusões e parecemos não mudar. É como receber um presente de quem você magoou. É ter sua bagunça arrumada por outra pessoa. É justificar o injusto e perdoar o imperdoável. Um dia, enquanto eu orava na sala da minha casa, uma ministração começou a tocar em meu celular, que estava com o aplicativo de música aberto, no modo aleatório. Em determinada parte da canção, a líder de adoração cantou: Só eu sei pelo que eu fui perdoada. Quando ouvi aquelas palavras, entendi. Sim, meus pecados foram muitos e eu gostaria de poder me esquecer de cada um deles. Mas é a convicção do tamanho do meu erro que me faz entender quão grande é o amor de Deus por mim. Por isso não há o que fazer a não ser responder a esse amor de maneira extravagante, como fez a mulher pecadora. Sem se importar com a opinião dos que estavam à sua volta, ela ungiu os pés de Jesus com um raro perfume, lavou-os com suas lágrimas e os beijou sem parar. O arrependimento é o primeiro passo para nos tornarmos mulheres que muito amam, que muito acreditam, que muito se entregam. Mulheres que se dedicam e se derramam aos pés daquele que tem poder para limpar toda a sujeira do seu coração. Minha querida, que hoje você reconheça quão abundante é a graça de Deus derramada sobre a sua vida. E nunca se esqueça de que quem muito foi perdoado, muito ama. Mateus capítulo 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos.
E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica. Os olhos de quem o oferece, onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será evitado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio, e quem condena o justo, ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem o entendimento? O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz.
Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla as suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã estaremos aqui fazendo o nosso devocional e o plano de leitura.